Você de lá, do centro. Boa noite, tudo bem, pessoal? Vamos começar mais uma aula do Instituto da Construção, aula online, hoje com a presença do professor Ian, de ar-condicionado. Hoje a gente vai falar um pouquinho, a revisão geral na parte de ar-condicionado, vamos falar dos splits, a parte cassete, piso de teto, tem muita coisa bacana que o professor vai trazer para a gente. Professor Ian, pedi aí para abrir o seu microfone. Apareceu a notificação? Oi. Pronto, massa. Todo mundo ouvindo aí? Estou ouvindo bem. Deixa eu parar meu compartilhamento aqui. Legal. Pode começar, a aula é sua. E aí, meu povo? Como é que estão vocês? Essas férias aí? Todo mundo bem? Todo mundo legal? Hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre piso-teto, já é uma extensão a mais que o Instituto está proporcionando para vocês, certo? Eu não vou trabalhar hoje com drywall, falar o básico mesmo do drywall, mas hoje a intenção é trabalhar com uma coisa mais avançada, né? A gente vai tentar trabalhar com a linha de piso-teto e se tudo der certo a gente vai fazer cassete também, modelo cassete. E a padronização é praticamente a mesma na linha da unidade externa, mas a interna modifica um pouco na área de instalação, né? A perfuração da máquina é um pouco diferente, né? A gente tem alguns conteúdos na linha de elétrica, principalmente, que diferencia muito do drywall, né? Você vai ver alguns componentes e vai trazer também um pouco da linha de instalação para... Acredito que todo mundo aqui, pelo menos a maioria, já tomou curso de drywall ou então está tomando um curso, né, de drywall lá no Instituto. Então, a base de perfuração, vocês vão ver que é bem diferente, principalmente na linha da unidade interna, né? A externa é praticamente a mesma coisa. Como eu disse, o que modifica mesmo é os componentes elétricos, né? Você vai ter alguns componentes a mais na linha da condensadora, peças SATA de alta, de baixa, o compressor diferenciado pela capacidade da máquina. Você vai ter alguns componentes na linha de refrigeração, no caso de válvula de expansão, que é diferente, né? Compressor, como eu disse, é diferente pela capacidade maior. E a gente vai começar aí. Bora lá. Todo mundo está me ouvindo bem? Tá ótimo, tá ouvindo muito bem, professor. Pronto, então vamos lá. Vamos começar. Eu não estou conseguindo compartilhar aí. Tá dando algum código de erro aqui. Tem que destravar alguma coisa aí? Pronto, pode fazer agora. Pessoal, enquanto o Ian está compartilhando a tela, quem tiver dúvida pode ir mandando mensagem no chat, e vai ter um momento específico da aula também que a gente vai abrir o microfone para caso vocês tenham dúvida e queiram falar, vocês vão poder mandar também, tá bom? Hoje. Assim, já estou enxergando já. Edinho. Edinho pro curso. Brinque com Edinho. Galera, vamos lá, ó. Só dá pra ver o buraco dos olhos, ó. Vamos lá, galera, olha só. Como eu disse, acredito que todo mundo que está aqui na live hoje já tem uma base legal de drywall, né? Eu vou estar só trazendo alguns componentes aqui, o princípio de drywall aqui para vocês, né? Essa linha de piso-teto, como eu falo principalmente com meus alunos, né? Você primeiro tem que ter uma base, né? Essa base de drywall, ela é importante. Em qualquer linha, é o princípio, né? Para você trabalhar com refrigeração. O sistema de climatização, ele é o mesmo para todo tipo de refrigeração que você pode encontrar, até uma geladeira, né? Aquele circuito de refrigeração, compressor, condensador, válvula de expansão. É claro que o que vai modificar são alguns componentes, mais componentes eletrônicos até do que mecânicos,
né? Quando eu falo de mecânica, são naipes, são pistões, são mais componentes elétricos que vão diferenciar, né? Como eu disse, tem pressão de alta, de baixa, etc. Né? Mas vamos começar aqui a relembrar para vocês. O que é um ar-condicionado split, né? A palavra split, ela vem de um sistema onde você tem separados a unidade interna e a unidade externa. Essa unidade interna, ela é muita gente denomina ela de evaporadora, unidade externa de condensadora, né? Mas não é. O nome dela é unidade interna e unidade externa. Por quê? Porque a evaporadora é o nome da serpentina. Ela não é o nome da máquina em si. A máquina em si, ela tem placa de display, ela tem carenagem, ela tem motores, né? Equipamentos mecânicos. E a evaporadora é o que se dá o nome da serpentina, onde faz a troca de calor, né? Sendo ela no ambiente externo ou no ambiente interno, né? Antigamente, nos primórdios, a gente trabalhava com ar-condicionado janela, onde ele tinha tudo em um só conteúdo, um só espaço. Ele tinha a parte da evaporadora e a parte da condensadora, né? O que diferenciou nessa linha de split? O que diferenciou foi porque, assim, esteticamente, e a linha do furo da máquina, ela é mais compacta, ela é mais slim, né? E esteticamente, ao olho da pessoa, principalmente quem vê, ela é mais agradável, né? Não fica aquela caixa gigantesca dentro da casa do cliente. E hoje em dia, a gente ainda tem um tipo de high wall, ou um tipo de janela que ainda é mais compacto ainda do que era antigamente. Eu cheguei a instalar janelas gigantescas, né? Pesadas, parecendo uma televisão, de tão grande que era, né? E aí sancionou essa linha de split. O erro da gente, a gente como técnico, a gente tem que começar a trabalhar com palavras técnicas, né? Então, assim, split, ele é qualquer máquina que se divide unidade interna de unidade externa. Então, a gente toma essa linha que a gente trabalha hoje lá no Instituto de split high wall. O nome dele é high wall, né? Essa máquina que a gente está acostumado mais, que é um tipo de máquina mais para residência, se chama high wall, né? E a gente tem o split piso-teto, né? E o split cassete. O split piso-teto, por que o nome piso-teto? Porque você tanto pode instalar ele no teto como na linha do chão, né? Aqui na Bahia, a gente tem muita dificuldade de achar esse ar-condicionado na linha do chão. E tem muita gente que pergunta como é que é instalado ele no chão, né? Você consegue sim, eu tenho uma foto aqui, vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas o nome piso-teto veio disso. Porque a linha da serpentina da evaporadora, ela é feita na barriga da máquina. Então, ela pode ser colocada no chão, tem essa facilidade. A troca de calor, ela é feita na barriga da máquina. Então, você pode colocar ela tanto no teto como no chão. Ah, professor, por que o high wall a gente não pode botar? Porque a linha da troca de calor do high wall, ela é na cabeça, no topo da máquina. Não é na frente nem na barriga da máquina. A barriga da máquina fica a deflexão, onde tem a aleta e a turbina. Ela troca calor no topo, mais para comércio, para trabalhar com linha fábrica e etc. Como diz aí no segundo slide, né? Muito se fala no ar-condicionado split, né? Mas muitas pessoas não sabem que existem vários modelos dele, como eu estava explicando antes, né? Um deles é o ar-condicionado piso-teto, que muito provavelmente você já ouviu falar, mas você sabe quais são os ambientes que ele é indicado. A gente vai trabalhar isso hoje. Por que tem esse nome? Como eu disse, você pode jogar ele tanto no chão como no teto. E quais as suas vantagens, né? E como ele funciona. Como eu disse, o piso-teto ele é um equipamento que ele é mais para a linha de comércio, né? Linhas comerciais, onde tem um pé direito muito alto, né? Ele é mais vantajoso para essa linha. Por quê? Porque como a evaporadora, a serpentina, ela é na barriga, então ele consegue fazer um campo de deflexão, ou seja, ele faz uma onda de refrigeração, onde ele vai puxar o ar após 3, 4 metros até 5 metros. Por isso ele é mais identificado para você trabalhar ele na linha comercial, né? Como o próprio nome já diz, né? Uma dica no modelo ar-condicionado permite instalação tanto no piso ou no teto. No entanto, suas características vão muito além do óbvio, certo? O ar-condicionado piso-teto ele é encontrado em equipamentos de capacidade maiores. Como eu disse, ele já é para uma linha mais comercial,
Então, você encontra ele de 18.000 BTUs até 80.000 BTUs, certo? Ou seja, ele é mais indicado para amplos espaços, né? Geralmente empresas, restaurantes, bares, academias, lojas, ou locais que têm um grande movimento de pessoas, certo? Ele também pode ser utilizado em residências, como cômodos bem amplos, ou com o pé direito muito alto. Você acha o pé direito muito alto? Normalmente é nesses galpões, né? Que a gente tem manejo de ir para camaçaria, essa linha de polo industrial. Você vê muitos galpões lá. O pé direito é muito alto, né? Quando a gente vai trabalhar o volume, porque quando a gente vai fazer um cálculo de capacidade térmica, a gente trabalha muito a área do ambiente para a gente fazer o cálculo de capacidade para aquele ar-condicionado, né? Então, assim, quando a gente trabalha com o pé direito muito alto, para quem não sabe, o pé direito, quem não é meu aluno, eu acredito, se você não chegou a falar com vocês, o pé direito ele tem um nível aqui brasileiro, ele é de 3 metros. Se ele ultrapassa, você já vai trabalhar o volume da máquina, certo? Então, quando você vai fazer o cálculo de volume para a capacidade térmica, o piso-teto, ou até mesmo o cassete, mas o piso-teto ele ainda é mais acessível a essa linha de indústria, né? Quando o pé direito é mais alto. Aqui está a máquina. Vocês estão vendo o mouse mexendo? Dá para ver sim, dá para ver perfeitamente. Ótimo. Aqui a gente está a máquina, né? Que é o chamado piso-teto. A deflexão é nessa linha aqui, ó. Tá vendo? É aqui onde fica a linha da serpentina. Aqui as entradas de ar, onde ela vai fazer a rotatividade do arco, né? Do arco de ar, certo? Aqui são os filtros dela. E aqui a condensadora. Né? A condensadora é a unidade externa, né? É a única linha que quase não modifica, como eu falei, né? Não tem muita diferença no circuito de refrigeração, né? Mas só alguns equipamentos eletrônicos que vão entrar aí, elétricos, que vão entrar aí nessa linha da condensadora. Mas a instalação é o mesmo padrão. Como eu disse, a instalação da unidade externa, vocês vão seguir praticamente a instalar o mesmo padrão de uma Highwall, ok? Na instalação da unidade interna, o ar-condicionado piso-teto, ele não difere muito do modelo Highwall, certo? O aparelho split convencional. A principal diferença é que o piso-teto é uma máquina em maior escala, né? Tem um preenchimento maior, mais pesada, né? Para instalar, primeiro é preciso fixar o suporte nos dois lados do aparelho. Esse suporte, ele já é vendido já nessas lojas de refrigeração, mas também pode trabalhar com o tirante, né? Que a galera chama de barra enroscada de 3/8, ou até mesmo de 1/4. Eu já instalei de 1/4 já para máquinas até 24.000, que não é tão pesada. Você pode trabalhar, prender ela no teto, né? Usar o parabolt ou chubador, tem muita gente que chama de cone jaqueta, tem N nomes, né? E você trabalhar com a barra enroscada. Se caso você não tiver uma laje onde ela aguente a máquina, o peso da máquina, você vai trabalhar ela na parede com o suporte, né? Você tem que parafusar, né? As mãos francesas, as mãos livres, né? Fixada no teto ou na parte inferior da parede do cômodo, né? Próximo ao chão. É importante que o aparelho fique bem preso, principalmente quando a instalação é feita no teto. Sempre lembrar isso aí, né? Como ele é um equipamento mais pesado, instalação mais cara. Então, assim, um Highwall, você com experiência, você até consegue instalar ele sozinho, né? Mas o piso-teto não é acessível, até mesmo por causa do peso, né? Dor na coluna, a gente não tem que se acabar, né? E sempre prestar muita atenção nessa linha. Não é qualquer teto que você vai conseguir prender um piso-teto, entendeu? Então, é sempre bom, quando essa linha comercial, você falar com o cliente para você ir fazer um orçamento. O Highwall, quando ele é 9.000 BTUs, 12.000, você até consegue falar, a instalação é R$420, R$350, e vai lá e mete mão e faz o serviço, né? Não nessa linha comercial, é sempre interessante que você fale com o seu cliente e vá lá fazer um orçamento, né? Como eu disse, é uma máquina que normalmente, para ela ser usada, o pé direito é muito alto, você vai precisar de andaime, já é um tipo de instalação em larga comercial, né? Em instância comercial. Então, já é mais difícil para você trabalhar, você vai precisar de outra pessoa e etc. Então, nessa linha piso-teto, é sempre bom você conversar com o seu cliente e você ir lá fazer um orçamento, até mesmo pela capacidade térmica da máquina, né? Não é uma máquina residencial, então é bom sempre você estar ali fazendo um cálculo de capacidade térmica para esse tipo de máquina aqui. Aqui está um exemplo dela na instalação, como ela é feita, né? Aqui é no teto, certo?
você vai perfurar ela, nesse caso aqui, nessa primeira, ela aberta, né? Ela é como se ela tivesse, ela que é pela barra enroscada, né? Você tem um teto, aí ele fura aqui com as barras enroscadas, que na próxima foto aí vai ter uma, vou mostrar pra vocês. Essa linha daqui, normalmente, é o topo da máquina, certo? Tem muita gente que consegue, quando a linha do teto ela é embutida, ela é rebaixada, você consegue embutir mais essa parte aqui, ó, da cabeça da máquina, certo? Então, quando você vai trabalhar ela com tirante, com barra enroscada. E esse linha aqui é com o suporte, né? O suporte é vendido, certo? Para cada, como também a gente compra da condensadora por capacidade térmica, o suporte aí, no caso, também é por capacidade, certo? Sempre lembrar disso aí. Aqui está o suporte, certo? Suporte de ferro, como ele é feita a instalação dele, certo? No Highwall, a gente toma padrão 15 centímetros do teto para baixo, tá bom, galera? No piso teto, você não precisa tomar essa distância. É bom você tomar essa distância, no caso, para você trabalhar com a máquina, né? Você vai precisar passar esse cabo aqui, ó. Normalmente, o cabo de interligação, ele é no lado oposto, certo? Ao que sai a tubulação na máquina. Ou seja, se a tubulação sai aqui, essa interligação das unidades, ou ela vai ser na parte dos filtros, aqui embaixo, ou vai ser no lado oposto, nesse lado daqui. Então, você vai precisar só desse tamanho, dessa distância, né? Só para você conseguir manobrar esse cabo ou manobrar essa linha aqui das tubulações, na linha de sucção e descarga. Ok? Então, você toma aqui 5 centímetros, 7 centímetros, não precisa ser 15 centímetros não, tá bom? Porque ele não faz essa troca de calor por cima, como Highwall. Ele faz pela barriga dele, ok? Todo mundo tá ligado aí? Ok, vamos lá. Se você quiser trabalhar com barra enroscada, fica nesse modelo. Uma barra enroscada é isso aqui. Tem gente que chama isso aqui de tirante, né? Você pode trabalhar ele com a linha de 1/4 ou 3/8 da polegada, ok? E a perfuração dele fica assim, ó. Esse aqui, ele não rebaixou o teto, tá vendo? Ele já prendeu aqui já com parabolt. Mas tem muita gente que gosta de cortar o teto, né, o gesso, e embutir ele. Então, você pode fazer a instalação da máquina nessas duas formas. Certo? Tanto com suporte, quanto no tirante ou barra enroscada. Todo mundo está entendendo até aí? Qualquer coisa pode falar no chat aí, certo? Se tiver alguma dúvida nessa linha de instalação, pode trocar ideia comigo aí que eu respondo agora. A condensadora, assim como todos os modelos de switch, né, Highwall, deve ser instalado na parte de fora do ambiente, né, na fachada da residência ou no prédio, ou do prédio. Certo? Depois de tudo isso, é só interligar a tubulação de gás, fazer o vácuo no sistema para evitar o transporte de detritos e garantir uma vida útil mais longa ao seu aparelho. Ou seja, a instalação na linha de perfuração e infraestrutura estrutural, ela não tem diferença da Highwall. É uma condensadora, o mesmo furo que você vai fazer do suporte lá fora, você vai fazer para colocar o piso teto ou o cassete. A linha externa é a mesma coisa. A interna que modifica nessa linha da perfuração, certo? Aqui, ó, como é que ela fica, certo? Com as máquinas da Itachi. Beleza aí? A perfuração é a mesma coisa, ok? Vamos trabalhar agora com os componentes que a gente vai achar de diferente da linha de Highwall para a linha da isoteto ou máquinas comerciais em geral, certo? O primeiro componente mecânico é a válvula de expansão, certo? Térmica. Ela é um elemento chave para uma bomba de calor. Este ciclo faz o condicionamento do ar, né? No ciclo básico de refrigeração, a gente trabalha na Highwall com o filtro capilar, né? Ele é a válvula de expansão, no caso do Highwall. Nas máquinas comerciais tipo piso-teto, se você trabalhar até 24.000 BTUs, você ainda encontra válvula de expansão tipo capilar, né? Mas ultrapassou isso aí, a gente vai ter uma outra válvula de expansão, certo? Chamado, na verdade o nome é naipe e pistão, né? Mas válvula de expansão mesmo. É uma válvula diferenciada, certo? Aqui, ó. Certo? Ela tem os naipes, certo? As porcas. E aqui os pistões. Essa aqui é a válvula. Isso aqui
é a linha principal das máquinas comerciais, esse tipo de válvula de expansão aí. Então, fique ligado, a válvula de expansão para essa linha comercial, ela não é dentro da máquina igual a Highwall, o filtro capilar. Esse filtro aqui, ó, que é o filtro capilar, que é o que a gente trabalha nas Highwall, né? Ou máquinas até de baixa capacidade térmica. No caso da piso teto, tem 24.000 BTUs, beleza? As máquinas comerciais, 36.000 para cima, a gente já trabalha com esse tipo de válvula de expansão. É uma válvula de expansão externa. Ela não fica dentro da condensadora, ela fica na linha, ok? Tem uma máquina da Philco, né? Que eu sou autorizado até. Elas lançaram uma válvula dessa já acoplada ao evaporador, a linha interna da máquina. Mas eu só vi a Philco fazendo isso aí. Todas as outras, Carrier, Elgin, Comeco, todas elas são por essa válvula aqui, ó. Tá a marca, mas todas elas são por essa válvula aqui. O que vai diferenciar é o orifício do pistão. Como a gente tem um orifício aqui do filtro capilar, essa linha aqui, todo mundo tá vendo aí? Essa linha aqui, ó, que eu tô mostrando, ela tem o tamanho da bitola do orifício, 0,36, 0,31, dessa circunferência do orifício. Ela também tem aqui, ó, por pistão, certo? Quando ela é só fria, ela só cabe um pistão, e esse pistão é diferenciado pelo tamanho da linha. Cada manual, não existe um padrão, mas cada manual ele vai lhe dizer qual é o tipo de orifício que você vai usar. Se ela for até a média, 7,5 metros, você vai usar o orifício 0,71. Se você for usar, ela vai lá dizer, ultrapassou 7,5 metros, esse orifício que você vai usar é o 76. Todos esses orifícios já vão vir já na máquina, certo? Você não tem que comprar por fora, lembrando. Você não tem que comprar por fora, não. Peraí, só um minutinho. Ô, Ivo. Opa, tô ouvindo aí. Fale com o Lene para chamar a Karina, que a Karina tá aqui falando comigo direto aqui, dizendo que ela não tá conseguindo entrar na live. Vou mandar o link para ela. Viu, galera? Então, assim, voltando. Cada um orifício, ele vai trabalhar com certa metragem da máquina. E cada marca, ela vai ter um orifício diferente. A Carrier, ela trabalha com até 7,5 metros, orifício 31. A Comeco já vai trabalhar com outro orifício. Então, são diferentes, ok? Quando a máquina ela parte ser quente e frio, ela vai trabalhar com 2 orifícios, certo? Um vai entrar para um lado e o outro vai entrar para o outro. Vai fazer o ciclo reverso. Quando a máquina é quente e frio, para quem ainda nunca trabalhou, ela trabalha com ciclo reverso. Ou seja, o ciclo total da refrigeração, o frio, ele esquenta na condensadora e esfria na unidade interna. Quando ela é quente e frio, ela vai fazer esse ciclo reversamente. Ou seja, ela vai soltar o ar quente pela unidade interna. Fica dentro de casa da casa da gente. Certo? Aqui, ó. Para a montagem dessa válvula de expansão, certo? Primeiro você vai verificar o modelo. Essa tabela, para você verificar cada pistão, ela vem no manual, certo? Verifique o naipe fornecido e monte seu conjunto. Aqui, ó, do lado, a gente está vendo aqui a porca. Em vez de você trabalhar com a linha inteira, como você trabalha no Highwall, você vai pegar aquela linha de sucção, além de líquido, e jogar direto, você vai trabalhar com 30 centímetros, 20 a 30 centímetros, saindo da condensadora ou da evaporadora, cortar, fazer mais 2 flanges e acrescentar essa válvula de expansão, certo? Aqui estão os pistões. Quando você vai trabalhar com 2 pistões, é porque ele é ciclo quente e frio. Ele faz o ciclo reverso, tá certo? Quando é só frio a máquina, ela vai trabalhar só com um pistão, tá bom? Ciclo frio, que é esse pistão aqui, ó. Ela expande, lembra? Ela expande da condensadora, da unidade externa, para a unidade interna. Muitos erros, principalmente eu que sou da autorizada, eu pego muito erro nessa montagem aqui do pistão. Eu vejo muita gente trabalhando com esse pistão ao contrário, ou então expandindo para a condensadora, para a unidade externa. Então, o maior erro, por você montar essa linha da válvula de expansão, os maiores erros são essa linha aqui, ó. Essa linha do pistão da válvula de expansão. E esse pistão aí é um dos mais corriqueiros, você ter o golpe de líquido, né? Quando a gente trabalha com máquinas, a gente tem que sempre lembrar, e a gente pode
por esse orifício, né, ser maior do que você vai precisar usar, eu estou trabalhando, professor, com a máquina com 20 metros de tubulação, certo? Eu acabei usando um orifício maior do que eu devia, né? Eu perdi o orifício, perdi o manual e acrescentei um orifício maior de uma outra marca, né? O que vai acontecer? Esse ciclo, em vez de ele ser feito e pressionado para liberar essa linha do líquido para a evaporadora, ela vai começar a trabalhar com o sistema pulando um sobre o outro, ou seja, vai começar a jogar líquido para o compressor, certo? A linha da refrigeração, ela vai trabalhar com óleo e vai jogando para o compressor. E o que vai acontecer? O compressor, ele é um equipamento que ele não pode trabalhar com nada de líquido, né? Ou então uma linha bem baixa, né? Então, o que acontece? Ele vai começar a jogar líquido direto para o compressor e aí o compressor vai ficar ruim, né? Ele vai começar a sujar as linhas com óleo, vai começar a passar e tirar o óleo do compressor, essas coisas, pistões, que tem do compressor, bobina, o induzido, vai começar a queimar e etc, né? Aí você vai acabando com sua máquina, beleza? Lembre-se que o equipamento só frio deve escolher o pistão frio conforme o manual, né? Mediante o modelo, preste atenção, pois pistão tem um sentido para o fluxo do fluido refrigerante. Qual é o sentido dele? Unidade externa para unidade interna, certo? Para aplicações quente e frio, haverá 2 pistões, conforme eu falei agora, o manual do equipamento que deseja instalar, certo? No caso, vai ser um pistão ele expandindo para unidade interna e um pistão expandindo para unidade externa, certo? O conjunto do naipe e pistão deve ser aplicado na linha de líquido, certo? Na entrada do evaporador, tomando uma média de 20 a 30 centímetros de distância. Porque, quando eu falei logo acima, não sei se você prestou atenção, eu falei que você poderia instalar ele tanto no 20 a 30 centímetros da condensadora, como 20 a 30 centímetros da evaporadora, e aqui ele está dizendo isso aí. É o seguinte, tem prós e contras, né? Se você trabalhar com essa linha de expansão, 20 centímetros para expandindo já na unidade interna, o nível de refrigeração ele vai ficar ótimo quando você vai fazer sobressalhamento, etc. Porém, o nível de atrito, de ruído, ele vai ser maior, certo? Por quê? Porque como você tem peça mecânica, todo tipo de peça mecânica, biela, o que for, mesmo que você dê o total aperto, ele sempre vai ter atrito, ok? Por não ser uma peça totalmente lubrificada, ela é só uma peça que você trava ela por aperto, né? O que acontece? Você vai ter uma alta de ruído, principalmente quando a máquina for ficando mais velha, né? Se você colocar ela na condensadora, na linha externa, 20 a 30 centímetros saindo da condensadora, você não vai ter esse atrito, né? Porém, você vai perder um pouco, cerca de 20, 15% no máximo. Como é uma máquina comercial, o cliente nem sente, né? De refrigeração, no caso de refrigeração substancial dentro do ambiente, né? Você vai perder um pouco, no máximo 20, 15%, no máximo. Então, não é uma coisa que preocupe, até porque quem compra uma máquina dessa, ou uma máquina de alta capacidade, então você não vai ter problema, certo? Então, assim, eu indico que você instale, a depender de como vai ser sua infra, em parede, etc. Você pode instalar tanto na condensadora como na evaporadora, certo? Agora, toma sempre essa média aqui, ó, de 20 centímetros, que ela não pode expandir muito perto, certo, da máquina. Olha aqui, ó. Aqui nesse gráficozinho, está mostrando as duas formas, certo? Eu fiz aqui para mostrar as duas formas. Tanto ela saindo da condensadora, está aqui a válvula de expansão, certo? Pistões, um expandindo para a unidade interna e o outro retornando se ele for quente e frio. Se ele for frio, lembrando, só vai um pistão, certo? E aqui em outro caso, né? Ele já aqui na linha da evaporadora, certo? Lembra, galera, que não está errado nenhum das formas, certo? Rendimento, uma palavra que eu estava procurando ali, é rendimento. O que vai acontecer é o seguinte, se você botar aqui, o rendimento dela fica 100%, certo? Porém, com o tempo, você vai ter uma linha de atrito maior, certo? Se você colocar ela na saída da condensadora, da unidade externa, você vai ter uma baixa de rendimento, no caso 15% no máximo, porém, você não vai ter ruídos dentro da casa do cliente.
No caso de uma igreja, algo desse tipo que não pode ter zoada. No caso de fábrica, não. Mas no caso de uma igreja, etc., é sempre aconselhável que você coloque. A autorizada não tira a garantia por isso, certo? Então, você pode optar aí pelas duas. Aqui está a potência, né? É a tensão. Agora a gente vai falar um pouco sobre essa linha de elétrica, que diferencia do piso-teto para o raio-wall, né? Os piso-teto, ele tem potência que vão até 17.000 BTUs até 58 ou 80, né? No caso dessas 80, eu acabei não colocando aqui, hoje em dia é muito difícil você trabalhar com máquinas de 80.000 BTUs, né? Já é uma coisa mais difícil. As vendas hoje estão mais para 60.000 BTUs, até 60.000 BTUs. Mais do que 60 você não está mais encontrando, né? E quem trabalha com 60.000 BTUs, vai preferir normalmente trabalhar com sistema variável, não VRF. Né? Eu botei aqui, me desculpe, mas eu vou corrigir isso aqui. É 58.000, não, 60.000 BTUs. Certo? A tensão dessas máquinas, elas vão normalmente de 220 monofásica a bifásica, ou 220 tri, ou 380. Né? Monofásica e bifásica, você acha muito quando você trabalha até no máximo 22.000 BTUs ou 24.000 BTUs, né? Passou do que isso aí, você vai trabalhar no sistema já trifásico. Ele pode 220 tri e 380 volts, certo? Trifásico. O que acontece? Normalmente, quando a máquina trabalha com 380 volts trifásico, ela vai ter duas partidas, certo? Uma partida para o compressor e uma partida para a unidade interna, certo? Essa parte da unidade interna, ela dá 220, pode ser monofásico ou bifásico. Viu? Fique esperto, porque quando você for trabalhar com essa linha aqui, 380 volts, você vai trabalhar com duas tensões, 380 volts para a unidade interna e 220 para a unidade, 380 para a unidade externa e 220 volts para a unidade interna, certo? Mas até 24.000 você vai trabalhar com esse sistema aqui, ó, monofásico ou bifásico. 220. Passou de sair, 36.000 BTUs, 48 já é trifásico, 380 ou 223. Aqui está um sisteminha de uma máquina trifásica 220 volts, certo? E aqui de uma fase, 220 monofásico ou bifásico, né? Você vê a diferença, né? Ela trabalha aqui, ó, nesse caso aqui, com três interligações, que é o que vai interligar as unidades, e duas tensões, né? Essa tensão aqui, você pode encontrar ela tanto na condensadora, vindo LN, né? Ou você pode trabalhar também com rabicho na unidade interna, certo? Quando você vai trabalhar com ele trifásico, ele já vai vir na borneira, ele já vai vir essa separação aqui, certo? RST, que são as fases, certo? No caso do 220 trifásico, ele não tem neutro, não é ligado nada aqui no N, certo? RST. Fica sempre de olho, porque quando você pode achar uma máquina, a nível de fabricação, a fábrica ela não fabrica borneiras para 220 trifásico ou 380, certo? Como 380 volts ele possui as três fases mais um neutro, você vai sempre encontrar esse Nzinho aqui, ó. Como a gente está mal acostumado a ver a de uma fase, você só vê duas tensões, né? Ela pode ser bifásica ou monofásica. Você vai ligar só, você vê o rabicho lá, três perninhas, vai ser duas fases, ou uma fase e um neutro, e um terra. No caso das trifásicas, que são máquinas comerciais, você vai encontrar uma borneira de interligação. Então, sempre fica de olho, porque ela vai ter o Nzinho lá. Então, você vai olhar lá no diagrama, ver o que sua máquina trabalha, se é trifásico 220 ou 380 volts. No caso, a minha é 220 volts, né? Ela é RST. Ela é RST, deixa eu ver aqui. Ela é RST, né? Que são as três fases. Dentro da máquina, você vai encontrar alguns componentes diferentes, né? Elétricos, né? Que é o que eu estava falando com vocês, que vai modificar. Para você ter a diferença das duas aqui, nesse tipo de máquina trifásica, você vai ter uma contactora, né? Para quem não sabe, uma contactora, ela funciona com um induzido, né? Uma bobina magnética, né? Então, ela dá contato aqui para interligar o compressor, ela fecha aqui os contatos para interligar aqui o compressor, certo? Vem uma fase que vai vir para a linha de alimentação dessa bobina, né? Que é a 1 e a 2, né? Ela energiza essa bobina, fecha contato, segura, o compressor liga, viu? A gente tem aqui
O HPS e o LPS são os pressostatos. Esse tipo de máquina, que eles têm capacidade maior, 36 mil, ele não vem com gás, né? Na verdade, nenhuma máquina ela vem com gás para funcionamento, né? É errado a gente falar assim, a máquina já vem com gás. Nenhuma máquina ela vem com gás. Por quê? Em sala de aula, a gente aprende que as máquinas elas trabalham com massa, não trabalham por pressão. Entendeu? O que é massa é estado líquido, o gás refrigerante é estado líquido. O que acontece? O gás e o nitrogênio são químicas higrocóficas. O que são químicas higrocóficas? Ela tende a puxar umidade para si. Então, aquele gás que vem ali dentro é para quebrar o vácuo. No caso de você trabalhar você vai lá, começou a instalar e botou o gás, e ligou a máquina de vácuo, né? Ele está ali funcionando. Você vai trabalhar com instrumento de medição. Qual é o instrumento de medição? O vacômetro, né? Se você não está conseguindo descer o nível de vácuo em microns para 500 microns, que é a média, né? Você soltaria o gás ia rodar no sistema, né, da linhas e evaporador, e ele puxaria toda a umidade. Você jogaria fora e faria um outro vácuo para ele alcançar essa intensidade, né, capacidade de estanquidade de linha, né? Então, vamos lá. A gente tem aqui o LPS e o HPS, que são pressostatos, certo? Um pressostato de alta e um pressostato de baixa. Professor, para que esses dois pressostatos? E o que é o diabo do pressostato? O pressostato, ele é um equipamento em que ele tem uma identificação sensor, né? Em que ele identifica se o nível de gás está baixo ou o nível de gás está alto demais, né? Já é um sistema. Como a gente trabalha com equipamentos mecânicos mais caros do que o normal nessa linha trifásica, não é legal você queimar um compressor por funcionamento por um vazamento, ele funcionou a seco e queimou o compressor. Nesse tipo de máquina, você não vai achar isso. Só se o pressostato estiver ruim, né? Então, aí a gente tem dois pressostatos. Um vai identificar a carga baixa de gás em um futuro vazamento que tenha, né? Quando ela baixar demais o gás, que ultrapassar 500 gramas, né? Que é o base, ele diminuir. Quando ele chegar a 500 gramas, o pressostato vai ativar, ele vai desligar o compressor e não vai mais ligar a máquina, né? E no caso de você encher demais, embebedar demais a máquina de gás, né? O decorrer desse tipo de máquina é muito grande. Eu encontro muita gente que embebeda demais na hora de recarregar esse tipo de máquina. O LPS, que é outro pressostato, ele vai para não funcionar também quando você embebeda demais a máquina, né? Você está forçando demais o compressor. Lembrando agora, estou lembrando, a nível de segurança, tem muita gente que tem muito medo de trabalhar com 410, que diz que o gás 410 ele é inflamável, né? Ele é muito perigoso. O pessoal fica falando que a máquina pode estourar do nada na minha cara. Pô, pessoal, você está me ensinando uma coisa que vai me matar. Não funciona assim. Olha só, o gás 410, ele é um gás de alta pressão. O que acontece é o seguinte, tem muita gente que vai instalar essa máquina e o gás, ele tem até certo tipo de capacidade. Tem uma planilha aqui, eu vou mostrar a vocês. Então, tem um nível de capacidade. Vamos dizer que ela pega 1,8 kg dentro do compressor, que é errado, né? O compressor não é feito para guardar gás. A gente faz isso, mas é errado. O compressor não é feito para guardar gás. O que é feito para guardar gás é recolhedor de gás, que é uma máquina, porém, ela no mercado ainda é um pouco cara. Uma recolhedora, ela varia de 3 mil a 4 mil reais. Então, o que acontece? Tem muita gente que recolhe esse gás dentro do compressor para levar a máquina de um lado para outro, ou vai mudar de local e recarrega. O que acontece? Às vezes a gente está trabalhando com a linha maior do que a linha de fábrica. A fábrica ela pede que até 7,5 metros, ultrapassando isso aí você acrescente, vamos dizer, 30 gramas. Aí o cara trabalhando lá com a máquina de 10,5 metros, ele acrescenta lá 90 gramas de gás. O que acontece? Vai o outro lá, que ele não viu a medida, né, não tem escrito nada, ele recolhe esse gás. O que vai acontecer? O compressor ele vai pressionar demais e vai explodir. É isso que acontece. O gás 410 não é um gás que toca fogo e do nada ele explode na cara da gente, né? O que acontece? Quando você vê uma linha muito alta, o que eu indico é joga o gás fora, né? Você falar com o seu cliente que não tem nada marcando. Quando você é um técnico de responsa, um técnico que você tem responsabilidade no que você faz, né? Tem consciência, quando você acrescenta, você anota lá na condensadora de hidrocor, etc.
né? Anota lá, ó, foi acrescentado mais 90 gramas. Para outro técnico que for, ele tem ciência. Mas quando você chega num lugar desse, você vê que a linha é muito alta, joga o gás fora, né? Sua segurança vem em primeiro lugar. Ok? Pronto lá. Aqui, a gente vai ter RST, como eu disse. Na borneira, você vai encontrar muito esse N aqui. Se ele for 380 volts, você liga. Se ele for 220 trifásico, não liga. Beleza? A gente tem o aterramento, certo? Da máquina. E aqui a gente tem a interligação, né? Que é o que liga a unidade interna da externa. O que acontece aqui? Ligou lá a máquina, o sensor ativou nível de temperatura, ele vai mandar sinal, o relé, ele cola lá o relé da placa, né? Da placa da unidade interna. Ele vai mandar tensão, vai energizar aqui a A1 e a 2 da contactora. O que faz aqui? Os terminais dão contato, energiza compressor e motor ventilador. A máquina liga, começa a compressão. Professor, você acabou de me dizer, professor, que a máquina vem sem gás. Se ela tem um pressostato de baixa, professor, como é que eu vou fazer quando eu ligar essa máquina? Porque, sabe, o pressostato de baixa está identificando que a linha está com baixo fluido. Então, eu aprendi no instituto que a máquina, para você recarregar, você tem que ligar ela. O professor tem que estar succionando o gás. Como é que eu faço aí, professor? Pelo amor de Deus. O que acontece, galera? No contactor, na contactora, ela tem um botão, né, de ligação direta. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver uma contactora na vida de vocês. Vocês apertam ele, o compressor vai energizar e vai começar a puxar. Só esses contatos aqui, ó, 1, 3 e 5, 2, 4 e 6, né? Que é a ligação aqui dos terminais. Ele vai energizar o compressor e aí ele vai começar a succionar. Você vai começar a colocar o gás, né? Adicionar o gás. Quando ele chegar a mais ou menos 800 gramas, o processador já vai identificar que tem gás. Então, ele vai ligar direto, a máquina vai funcionar e você pode terminar a sua colocação de gás, sua recarga de gás. Beleza? Anota isso aí, viu, galera? Porque isso é importantíssimo. Passando a chegar lá e me ligar e falar, professor, fui instalar a máquina aqui e a máquina não está ligando. O que está acontecendo? Pelo amor de Deus. É isso aí. Aqui está uma interligaçãozinha, né? Que a gente viu agora ali, né? Onde vai cair tensão e sinal, né? Coisa básica, né? Tem parecido, não precisa ter medo quando a gente fala assim, burneira, a galera fica um pouco de medo, mas não tem. Sempre usa, ó, na NBR 5410, ela diz que você tem que usar em qualquer sistema elétrico clipagem. Por quê? Porque trabalha diretamente a amperagem da máquina, certo? Fios desencapados não pode usar, autorizar, ou não pode usar, fio desencapado não pode usar, autorizado a corta garantia. A pessoa, quando chega lá, ele condena a máquina, viu? Sempre usar os terminais. Por quê? Porque a linha de cobre vai ter uma condução melhor, certo? E essas máquinas, principalmente máquinas de alta, elas têm que trabalhar com a corrente certa. Sumiu aí minha tela, meu Deus. Bom, já voltou. Aqui está a interligação. Lembra que eu falei logo no começo que provavelmente, né, essa borneirinha no piso teto, na máquina comercial, é do lado oposto à saída da linha de alta e de baixa, né? Tá vendo aqui? Como eu tava mostrando? Tá do lado oposto, viu? Aí a mesma interligação aqui que eu tava mostrando para vocês. Se ela for trifásica, ela entra nessa linha aqui, ó, RST, tá vendo? Vai entrar tensão, que é que vai conectar na borneira, e aqui é a interligação das máquinas, unidade interna e unidade externa, tá vendo aí? Evaporadora e condensadora, interligações entre as máquinas, certo? Isso aqui é proveniente de cada marca, então depende muito. E aqui você tem a tensão, que ela entra aqui, RS ou T. Lembrando que 380 volts ele parte com duas tensões. Uma tensão de 380 volts para condensadora, unidade externa, e 220 volts para a unidade interna, alimenta aqui, ó, na unidade interna. O 220 trifásico, não. 220 trifásico, a tensão é igual a high wall. Só vai alimentar em um local. Na condensadora, a high wall tem ainda a possibilidade de você trabalhar com rabicho, né? Tem muita high wall hoje em dia e ela é por rabicho na unidade interna. Uma coisa que a gente tem que trabalhar nessa linha é essa parte de tensão, né? Como você vai trabalhar com linhas trifásicas,
você sempre tem que dimensionar o fio que você vai usar, principalmente na tensão, certo? A tensão que vem lá do disjuntor para a máquina, certo? Então, assim, a gente tem muita mania de você não dimensionar a fiação, né? Como a gente está falando de borneira, a gente tem muita mania de não dimensionar. Então, o que acontece? Todo mundo vai falar uma máquina 9000 e fala assim, 2,5. 2,5 que serve. 12 mil. 2,5. Tudo é 2,5. Não é assim. A gente trabalhando, esqueça que a gente está trabalhando com máquinas comerciais, então você esquece a linha residencial, que é a linha mais simples. Então, para a gente trabalhar com essas máquinas comerciais, a gente já tem que trabalhar com cálculos de dimensionamento de disjuntor e de fiação. No caso, como essa linha aqui é para técnica de refrigeração, você não tem que se preocupar com o disjuntor, né? Mas a fiação que vem do disjuntor para a máquina, você tem sim que dimensionar. Por quê? Porque como a gente trabalha com corrente, você tem que entender, primeiro, o primórdio, você entender o que é corrente, né? O que é tensão, né? Para eu dar um lance básico a vocês, tensão é a potência que você está empurrando ali. Todos nós somos feitos de moléculas, certo? E a gente tem nossos elétrons, que são nossas cargas negativas, certo? Eles estão aqui parados. Todo mundo, a gente é feito de elétrons, de moléculas, certo? Então, o que acontece? O que é uma tensão? É a potência que é como se a gente estivesse empurrando um carro. Ou então, se a gente estivesse no carnaval e ali tem gente empurrando você e você está andando ali e aquela galera está ali empurrando você. Isso é tensão, certo? E o que é corrente? Corrente é fluxo, certo? É a quantidade e estreitamento de pessoas. Você está no carnaval ali, você está aqui na Avenida 7, no Campo Grande, e ali aqui tem horas que você estreita e tem horas que você enlarguece. Corrente é fluxo. Então, o fluxo ele tem que estar certo, trabalhando com compressor. Esse tipo de maquinário mecânico, ele funciona com alta amperagem, ele tem que ter um fluxo legal, um fluxo identificado. Então, você tem que trabalhar com certo tipo de fiação dimensionada, certo? E por isso, o terminal. Por isso, a gente tem que usar o terminal. Então, você tem que botar na sua cabeça que o terminal tem que ser usado, e o dimensionamento do fio também. No caso aqui, a gente vai trabalhar com essa aqui, ó. Normalmente, numa máquina de ar-condicionado, a gente tem a potência e a tensão, certo? Então, a gente quer saber a corrente elétrica, que é através dessa corrente que a gente vai trabalhar o tamanho da bitola do fio que a gente vai usar, né? E isso, cada máquina ela vai ter uma potência diferente e a tensão vai depender se ela é 380 volts ou 220 de fase, certo? Então, a gente vai usar aqui para ar-condicionado essa aqui, ó, essa azulzinha aqui. Eu identifiquei para ficar melhor para vocês, tá bom? Vamos lá para o cálculo aqui. Professor, eu tenho um ar-condicionado piso teto de 36.000 BTU. Né? A potência elétrica dele é 2.248 watts. E a tensão elétrica é 220 trifásico, ou seja, tem 3 condutores energizados, trifásicos. Ok? Precisamos dimensionar os cabos para um circuito elétrico. O primeiro passo é realizar o cálculo para obter a corrente elétrica do ar-condicionado. Para isso, basta dividir a potência elétrica pela tensão elétrica, assim encontrando o valor da corrente. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou lá olhar na minha máquina, na minha condensadora, ou então, se eu não souber ainda, eu posso olhar na internet, no site das marcas, ela tem lá os diagramas e os manuais, onde tem lá a amperagem ou a potência de cada máquina. Então, você vai lá olhar. Eu olhei na minha potência, para essa máquina aqui, ela tem 2.248 de potência. Isso você acha naquela comandazinha que tem na condensadora, certo? Onde você tem pressão, amperagem, onde você tem lá escrito a recarga de fluido, etc. Então, você vai lá ver a potência e você vai dividir pela tensão. No meu caso aqui, a minha tensão é 220 volts, certo? Pronto, eu vou pegar essa potência e vou dividir. Ela vai ficar com 10,21 amperes, certo? E agora eu vou trabalhar ela com o coeficiente, valor de serviço. Após o cálculo, obtemos uma corrente elétrica de 10,21 amperes. Essa corrente é nominal do ar-condicionado. Precisamos multiplicar a corrente nominal do ar-condicionado pelo fator de serviço. Esse fator aqui, ó, ele é base. Todas vão ser esse mesmo fator, 1,20. Certo? O fator de serviço é uma margem de segurança, certo? Para que o disjuntor não venha desarmar quando o ar-condicionado estiver em funcionamento. Viu? Então, a gente vai pegar essa amperagem que a gente achou lá, trabalhando na potência
e dividindo pela tensão, e vou multiplicar por 1,25, que é o fator de serviço, viu? E aí ele vai ter aqui 12,78 amperes. A corrente elétrica final com o fator de serviço aplicado é 12,78. Essa será a nossa corrente elétrica de referência. Para dimensionar os cabos de disjuntor para o circuito do ar-condicionado, o primeiro passo é selecionar os cabos adequados para o circuito, certo? Lá na IBR 5410, a gente tem a tabela 36, que é a tabela de dimensionamento de fiação, certo? De bitolas de fio, viu? Então, o que a gente vai fazer? A gente pega lá na internet, quando você for fazer isso aí, você vai lá no Google, né, no Pai do Burro, e botar a tabela 36 da NBR 5410. Então, a gente vai vir aqui na tabela. A gente vai vir aqui na tabela, a gente vai ver o seguinte. A gente viu lá que a nossa amperagem deu 12,78. A gente tem que saber quantos condutores a gente precisa, né? A gente tem quantos condutores no 220 trifásicos? A gente tem 3 condutores de energia, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa amperagem, 12,78, e multiplicar por 3. Todo mundo fazendo aí, por favor. Fazendo isso aí, a gente vai olhar qual é a carga aqui que dá em 3 condutores energizados. Esse é o resultado que a gente fez aí na calculadora. Todo mundo está fazendo? Quem quer responder primeiro? Fala no chat aí que eu quero ver. E aí, ninguém? Cadê, pessoal? Ninguém vai responder, não? Quero que você responda para mim aí. Olha aqui a tabela, ó, e vê onde tem 3 condutores que vai chegar ao cálculo que vocês fizeram aí, 3 condutores energizados. Que se aproxima mais. Pode falar, não tem medo não. Vou falar ou botar no chat aí? Eu tô olhando. Vou liberar o microfone de vocês aqui para vocês conseguirem falar também, tá? Quem quiser falar, em vez de digitar, é só abrir o microfone e responder. Bora, meu povo! Acho que o pessoal tá tímido aí. Ó. Pode falar, galera, não tem problema não. Ou então bota no chat. Não tem medo de errar, não. Quer trabalhar com máquina comercial, não pode ter medo de errar. Eu não posso ficar aqui muito tempo, ninguém quer responder, então vamos lá. Ó. Você vai ver a proximidade, né? Se a gente for fazer um cálculo de 12,78 vezes 3, que é 3 condutores, no caso do limite trifásico, né? A gente vai ter aqui 38,34, certo? Então, qual é o mais próximo que a gente tem aqui? A gente tem a categoria 3. Deixa eu ver aqui, a gente vai procurar. Categoria 3. É uma máquina de 6 milímetros. Tá vendo aqui? Ó, 3 condutores carregados. A gente vai ter uma média de 38,34 amperes. Eu quero 3 condutores que é um sistema trifásico, certo? Eu vou procurar aqui, ó, qual é a primeira. Categoria D, eu tenho aqui, ó, 39, tá vendo lá? Então, 39 amperes, eu tenho aqui, ó, um fio de 6 milímetros. Tá vendo lá? Então, eu posso usar um fio de 6 milímetros para essa linha aqui, ó, dessa máquina de 56.000 BTU. Aqui, ó. 6, 39, ó.
fio isolado, categoria B. Beleza? Vou passar para a próxima, porque eu não posso estar muito aqui, não consegui terminar. A gente já trabalhou com essa parte elétrica, a gente falou sobre perspectiva de alta e de baixa, que é um componente, a gente falou sobre válvula de expansão, a gente vai trabalhar agora um pouco sobre essa linha de vácuo, que é importantíssima para esse tipo de máquina. Certo? Todo sistema que ele é exposto à umidade, todo sistema que ele é exposto à umidade atmosférica, ele deve ser convenientemente desidratado, ou seja, estanquidade de linha, é o vácuo que a gente fala, certo? Isso nós a gente consegue realizar com processo de vácuo. Como as tubulações de interligação são feitas no campo, deve-se fazer o procedimento de vácuo das tubulações e da evaporadora, certo? Da unidade interna. O ponto de acesso é a válvula de serviço, a válvula de sucção, junto à unidade condensadora. Durante o procedimento de vácuo, as válvulas de serviço deverão ser permanentemente fechadas. Por quê? Porque o sistema da unidade interna ele já é fechado, você não abre ele em nenhum momento. Então, ele está ali em estanquidade, certo? Ele está zerado de nível de umidade. O que você abre, no caso, para você trabalhar a máquina e instalar, é a evaporadora, a unidade interna e as tubulações, né? Utilize o vacômetro para a medição do vácuo. A faixa a ser atingida deve se situar em 33 pascal, certo? Ou 66,7. Esse 66,7 aqui, ó, ele equivale a 500 microns, viu? Assim, essas máquinas comerciais, a gente tem que trabalhar com esse carinha aqui, ó, o vacômetro. Esse carinha aqui, ó, o vacômetro, tá vendo? Esse cara aqui. Nessas linhas comerciais, a gente fala que você pode trabalhar com o manômetro, né, que é o manifold. A gente chega até o índice de massa por mercúrio, né, que é o INHG. Mas para essa linha comercial, como normalmente as tubulações são muito extensas, então é legal você já trabalhar já com o vacômetro, certo? Equipamento certo para isso aí. Nesse gráficozinho aqui que eu trouxe para vocês, a gente tem o tempo de pressão, o gráfico de pressão, né, e o tempo de procedimento do vácuo. Pronto. A faixa 1 é esse nível aqui, ó. É a faixa do vácuo recomendado, né? Que é de 33, entre essa linha aqui, 33,3 e 36,7. A intenção maior é você chegar a isso aqui, ó, 36,7. Quando ela dá 33, é até um vácuo legal. Porém, é bom você estar aqui e você fazer essa parte da hidrocofogia, né? Que é você liberar o nitrogênio ou então gás na linha, para você tentar trazer mais umidade para a linha e você jogar fora e você trabalhar com ela nessa linha aqui, ó, de 66,7 ou 500 microns, né? Então, aqui, quando a gente alcança esse 66 pascal ou 500 microns, você alcançou no vacômetro, ele deu essa linha aqui, ó, você vai esperar uma média de 20 minutos, certo? Tá dizendo aqui, tá vendo aqui? 20 minutos. 20 minutos, certo? Quando a gente alcança esses 20 minutos, a gente vai ter uma pressão estabilizada em torno de 93 pascal ou 700 microns. Indica que a condição ideal foi atingida, ou seja, a máquina não tem nenhum milímetro de nenhum metro de umidade dentro do sistema, certo? O tempo mínimo de estabilização é esse aqui, ó, que é os 20 minutos, certo? E essa parte do quinto é a umidade. Se a pressão estabilizar apenas nessa faixa, indica que a umidade no sistema deve-se então quebrar o vácuo, né? Esse quebrar o vácuo é o processo de nitrogênio ou então do gás. Como eu disse, são substâncias higrocóficas, ela tende a puxar a umidade. Se ela chegar a esse nível aqui, ó, ela ainda tem umidade, ela está subindo a linha, ela ainda tem umidade e você tem que retirar. E se a pressão não se estabilizar, ela ficar subindo ou descendo, então subiu direto, ela tem algum tipo de vazamento. Isso aí a gente vê no manômetro. A agulha do manômetro ela vai voltar a subir. Se ela voltou a subir é porque está entrando ar dentro da linha. Ela tem vazamento. Isso aqui é um processo legal. Quando a gente trabalha com máquinas comerciais e a linha de cobre é muito grande, e você vai trabalhar com 2, 3 ou 4 soldas, certo? Porque já são tubulações mais rígidas. Se você não tiver nitrogênio para você trabalhar ele passando, vamos dizer, 3 PSI, pelo menos de pressão passando na linha,
para você identificar algum tipo de vazamento, já que esse tipo de máquina, ela normalmente é embutida, você tem que fazer esse procedimento aqui com o vacômetro, certo? Por quê? Porque ele é o único identificador de vazamento na linha. Pra você não ter que botar lá, o gás foi embora e etc. Então, uma coisa mais pra falar aqui. Não. Aqui está o modelo, né? Essa linha aqui é a parte do vácuo que a gente vai trabalhar. Um cilindro de nitrogênio, um registro, os manômetros. Você vai interligar ele com o vacômetro, né? O manômetro, né? Essa linha aqui. Normalmente você pode botar ela, em vez de você trabalhar direto ela com o vacômetro, você pode botar aqui um manifold para você controlar o tanto de pressão que vai sair daqui do nitrogênio para a máquina, para a linha da máquina, né? E vai liberar aqui o vácuo. Se você fez o vácuo e não alcançou os 500 microns, você vai liberar o nitrogênio, vai deixar ele trabalhando mais ou menos uns 10 minutos, vai jogar fora e vai retornar de novo ao vácuo. Aí, provavelmente, se ele não tiver nenhum tipo de vazamento, ele vai alcançar ali os 500 microns, que é o ideal, né? E aqui o procedimento de carga normal que a gente faz, como eu disse, a gente aperta a contactora, por causa do pressostato, e a gente vai mandar gás para a máquina. Eu estou falando um pouquinho rápido dessa linha de recarga de gás, porque, como eu falei, como é máquinas comerciais, acredito que aqui todo mundo já tem pelo menos uma média, né, de split high wall, né? Então a galera já sabe essa linha de colocar gás ou não. Carga de gás. As unidades condensadoras de 36.000 BTUs e acima dessas são fornecidas de fábrica com carga de gás refrigerante necessária para a utilização em um sistema com tubulação de interligação até 7,5, certo? Ou padrão mínimo da marca. Que o instalador estará instalando. Ou seja, a tubulação para a unidade condensadora, a unidade evaporadora e as unidades condensadoras de 16.000 a 60.000 trazem apenas uma carga de gás refrigerante de 500 gramas, ou 0,5 quilos. Ou seja, por isso que o pessoal não ativa. Então, essa linha aqui é baixa, é mais ou menos para quebrar o vácuo. Ela só vem com isso aqui. A máquina não liga. Certo? Nesse gráfico aqui, ó, estabelece melhor. A gente tem aqui uma média C2, que é a carga da condensadora sai da fábrica, ela sai com aqui, ó, 500 gramas. Ou seja, não é o suficiente para a máquina ligar. Certo? O que a gente vai fazer? A gente vai ter que acrescentar gás e, a depender dessa linha aqui, ó, que é a carga C3 ou a C1, a necessária, a gente vai ter que acrescentar gás. Então, a fábrica, as máquinas de 36.000 para cima, ela só vem com isso aqui, ó, de gás, ó. 500 gramas ou 0,5 kg. Aí, para a gente fazer o cálculo, é aquele mesmo cálculo, né? A gente vai trabalhar com a carga da máquina, né? Ela vem lá dizendo, para até 7,5 metros, vem naquele diagrama que a gente tem na condensadora, vem um diagrama e vem a capacidade de carga que a gente tem que colocar até aquela metragem. A mesma coisa no high wall. Então, a gente vai acrescentar. A gente vai fazer o cálculo pela fábrica, pelo manual. Ela diz que cada metragem, isso aqui é esporadicamente, não é que todas as máquinas são as mesmas coisas. Mas vamos dizer que ela acrescente, cada metragem é 30 gramas, certo? E você tem 3 metros sobresalientes, você vai multiplicar 30 gramas por 3 e acrescentar a mais do que tem lá dizendo na plaquetinha, né? Aqui já viu a máquina, como eu estou falando aqui, que todo mundo aqui está tomando um curso de Highwall. Você vê lá na condensadora a quantidade pela metragem, né? Ela diz que até 7,5 metros você tem que botar 1,850 kg. Você vai colocar aquele 1,800 kg que ele está pedindo até 7,5 metros. Como você acrescentou, a máquina vai ficar 10 metros de distância, você vai fazer esse cálculo aqui, ó, multiplicar 3 pela quantidade de gramas sobresaliente para você colocar a máquina em bom funcionamento. Né? E aqui a gente termina a aula. Já ultrapassou aí 18 minutos. Né? Uma mensagenzinha para vocês. Eu vou ver com o Ivo aí se eu trabalho agora cassete com vocês, né? Mas sabendo que é a mesma prática, né? Eu agradeço a todo mundo aí que veio à live. Né? Obrigado. Qualquer dúvida que vocês tenham a fazer, estou aí para responder. É bom que é um princípio, né? Para vocês que estão querendo trabalhar com linhas comerciais. E nem de high wall vive o técnico, né? Massa, professor. Pessoal, alguma dúvida? Eu tenho uma mensagem aqui. Deixa eu ver.
que o Antônio, acho que o Antônio não está mais na aula. Deixa eu ver se ele ainda está aqui. Acho que ele saiu, deve ter caído. Ele perguntou se o fluido refrigerante que vem na máquina tem que ser descartado obrigatoriamente ou não necessariamente. Não é que ele tenha que ser descartado, né? Ele não é para isso, porque o gás que ele vem, quando a gente aprende a trabalhar, principalmente com a 210, com gás por massa. Né? E a fábrica ela não coloca o que é massa, a gente coloca pela balança. A fábrica ela bota por pressão. Né? Nos high-wall, nesse equipamento high-wall, a gente pode sim botar ele para funcionar. Né? Mas ele não é para isso, mas a gente consegue botar, até porque se a gente fosse, toda vez que a gente for instalar uma máquina, a gente for cobrar o cliente uma recarga de gás, aí não vai ter cliente que consegue segurar. Né? E essas máquinas aí, as comerciais, elas só vêm com 500 gramas de gás. Né? Você vai ter que colocar. Então, quando você for fazer um orçamento de instalação, tem que lembrar disso. O gás é por sua conta, então você já tem que acrescentar isso no valor que você vai passar ao cliente. Verdade. Pessoal, mais alguma dúvida? Quem quiser falar, o microfone pode ser aberto, basta apertar aí. Se não tiverem mais nenhuma dúvida, acho que a gente pode encerrar. Professor Ian, muito obrigado pela apresentação. Ajudou bastante, esclareceu muitas dúvidas, inclusive minhas aqui que eu estava acompanhando. A questão de corrente, que é super importante, a gente aborda bastante na turma de elétrica também, mas aqui no pessoal de ar-condicionado é um ponto de atenção que muitas vezes não leva em consideração, né, na instalação. Com certeza. Muito legal mesmo. Verdade. Professora Karina, tudo bem? Olá! Legal. Quero parabenizar também aí a live, né? A aula aí pelo Zoom, a participação de todos, gostei de ver. E gostei de ver também a questão de segurança aí, né, Ian? Nas instalações. Com certeza. Muito legal, pessoal. Pronto, vamos ficando por aqui. Lene, quer dar alguma mensagem ainda? Olá, pessoal, boa noite. Amanhã teremos uma live sobre MEI. Então, para quem pensa em abrir o seu negócio, amanhã é a oportunidade de acompanhar um passo a passo de como fazer a abertura da sua empresa. A gente vai ter o Carlos Lima, que é consultor empresarial e atua com startups, então é uma pessoa que tem bastante bagagem para trazer para a gente. Então, quem tiver interesse em participar, basta me mandar uma mensagem e aí eu direciono para as inscrições. Mas é isso, gente. Boa noite. Muito obrigada, professor Ian, professora Karina, pela participação. Um abraço a todos e estou com saudade de vocês. Também estou Um abraço, com saudade pessoal. de todos. Com certeza. Não vejo a hora da gente estar liberado para voltar para as aulas. Verdade. Um abração, tudo de bom para Valeu, todo pessoal. mundo. Até a próxima.